aproveitando que você citou, Guilherme, que tua família, ela chegou em Pernambuco. Sim. E uma das coisas que a gente ouve muito aqui é que, pô, o Brasil é essa bagunça porque foi o português que colonizou. Porque se fosse o americano, o pessoal pensa nos Estados Unidos. Se fosse o holandês, o pessoal ignora que a Holanda também foi totalmente brutal na colonização. Sim. A Companhia das Índias Orientais Holandesas foi dona da Indonésia, pô. E fez atrocidades por lá também, porque era outra época. É difícil julgar com a nossa cabeça de hoje esses homens do passado. Todo mundo era facínora, então, incluindo o Júlio César e Alexandre, que a gente falou aqui Claro. em outros episódios, né? Mas ali em Pernambuco a gente teve a época do Maurício de Nassau. Sim. E, inclusive, o Exército, ele coloca o início do Brasil, assim, de uma mentalidade realmente brasileira, né? E comemora como sendo o início do Exército a Batalha de Guararapes, que aconteceu quando, poxa, o português, junto com o índio, junto com o negro, se juntaram para expulsar um invasor holandês. Aham. Só que alguns falam, era para ter deixado a Holanda lá, a gente estaria muito melhor. É, mais ou menos como Suriname, Indonésia, Pois ou é. tantos outros. É assim, isso é o tipo da tolice que as pessoas vão pegando, assim. Primeira coisa muito importante para entender e as pessoas compram narrativas de todo tipo. O Brasil, porque fala assim, o Brasil deu errado por causa da colonização. Curioso. Então vamos olhar como o Brasil performava internacionalmente nesse período. O Brasil não era esse Brasil da Vila Rica, esse Brasil que construiu Ouro Preto, esse Brasil de grandes nomes Não existia. da música. Todo esse Brasil que foi apagado, sabe? Esse Brasil anterior à independência, ele é um Brasil que tem um historiador que já calculou, cerca de 30% mais pobre que os Estados Unidos. Ou seja, ele estava acompanhando os Estados Unidos passo a passo. Ele não era mais pobre, performava pior. E o que é curioso, isso talvez essa disparidade se justifique só pelo fato de não ter outra costa, porque os Estados Unidos têm duas... Eventualmente vai chegar no século XIX até as duas costas. Uma abertura para o mar faria uma diferença gigante para o Brasil. Mesmo assim, o Brasil é um país continental com muitos recursos. Então, na verdade, estão querendo pegar um período que o Brasil acompanhava os Estados Unidos para falar, pô, esse período é ocupado. Sendo que quando o Brasil descolou dos Estados Unidos foi exatamente depois da República. Foi um pouco antes, quando já havia uma crise institucional no Brasil na época do Império, depois da Guerra Civil Americana, e aí, com certeza, depois da República, o Brasil descolou totalmente, porque o Brasil tinha uma elite, uma porcaria de elite, uma oligarquia ligada à maçonaria, ligada a escravocratas, porque pensa assim, o Brasil é o maior líder, veja como a gente inverte a história. O Brasil tem uma heroína incrível, uma pessoa de uma honra incalculável, que é a Princesa Isabel. Princesa Isabel foi brilhante na questão religiosa, ela lutou pelos melhores educadores do país, ela foi muito corajosa, ela aboliu a escravidão, ela era uma pessoa de uma postura amada pelo povo brasileiro, a figura, poxa, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sabe, e levou para coroá-la. Ela é uma figura que para todos os brasileiros era um símbolo do país e uma pessoa de uma educação ímpar. E aí ela abole a escravidão, aí nós pegamos uma oligarquia positivista, que era uma ideologia revolucionária francesa, altamente burocratizante, altamente com ideias péssimas para o país. E aí essa elite, ligada aos caras da escravidão, que queriam manter a escravidão, derruba a Princesa Isabel, instala um regime claramente corrupto, tira essa pessoa de lá, sem apoio popular algum, uma coisa feita 100% por puro... é o power grab total, assim, gratuito. Aí o Brasil empobrece tremendamente e a galera reinverte a história e fala, nossa, olha como a monarquia portuguesa fez mal para o Brasil. Cara, isso é uma inversão histórica tremenda, assim. Como foi a República no Brasil? Por que é tão ruim? O Brasil virou até Estados Unidos do Brasil, querendo macaquear o negócio copiar o negócio do americano, que não tinha nenhuma conexão com a história brasileira, nenhuma não sei o quê, para fugir, para apagar da história a pessoa da Lei Áurea, entendeu? E aí você pega esse período de reconstrução da história, que apagam os símbolos nacionais, apagam toda essa história, somem com tudo, que inventam heróis que não existiam antes na história brasileira. Tipo, Tiradentes não era herói nem para os revolucionários amigos dele. Imagina, você pega esse país da Vila Rica que, poxa, que criou esse país continental, que engoliu os outros países da América Latina, que pensa que o Brasil era só uma tira, sabe? E ele foi entrando para o centro das Américas, expandindo para virar esse país continental. E aí nós colocamos a culpa nesses homens. Veja, claro que existia um abuso de bandeirantes, mas entenda o mérito do país, que era chamado de Vila Rica e construiu tantos prédios bonitos por um motivo. Não é aleatório. Então você pega o Brasil, que era muito rico,
Ele é culpado. Aí você fala Holanda. A Holanda, sem dúvida, era um centro bancário, mas não existe grandes precedentes de lugares que a Holanda enriqueceu pelo mundo, que ela transformou em grandes potências. Os holandeses, inclusive, estavam desestabilizando numa época em que o Brasil tinha muito a ser protegido, em termos de cultura, desestabilizando a ordem local, desestabilizando uma coisa que estava funcionando na época. Quando os índios negros todos se unem, né, para combater, a minha família combateu em Guararapes, o que nós temos ali é a visão do Império Nacional, que não era excludente, porque você olha, por exemplo, os holandeses tiveram muito presentes na África do Sul. Você vê a África do Sul como totalmente dividida. Um país onde você tinha uma política de apartheid até anos 90. Claro, porque você pega a cultura de... Nem todos os países tinham a mesma cultura de Portugal, como o meu parente, já previamente o Gilberto Freire, já, poxa, maravilhosamente demonstrou na literatura dele. Essa cultura de união era mais uma peculiaridade do Brasil, uma particularidade do Brasil, do que uma coisa que todo mundo praticava. Ou seja, você poderia ter tido um modelo muito mais parecido com outros que tiveram isso me baseando no que aconteceu de fato na história, muito mais parecido com o que aconteceu na África ou nessas ilhas, né, como da Indonésia, Bornéu, lugares como esse, no Brasil, se fosse a vitória holandesa. Então as pessoas estão falsificando a história, elas estão querendo pegar, olha o Brasil hoje e olha a Holanda hoje. Fala, mas essa comparação ela é totalmente absurda, assim, olha o Brasil antes da República, já muda totalmente o cenário, né? É verdade, se a gente pega gap em termos de riqueza, na época ali do segundo reinado, né, com Dom Pedro II, a gente chegou a estar muito próximo dos Estados Unidos em termos de riqueza. Aí depois, veio a República, eles começaram a ser 3 vezes mais ricos, depois 6 vezes, 9 vezes, e o gap ele tem aumentado ao longo do tempo. Mas a gente estava de igual para igual. Inclusive, no fim do reinado aqui, eu não vou lembrar qual político americano, ele falou que quando acabou o reinado de Dom Pedro II, né, com o início da República, ele falou, caiu a única democracia que você tinha na América do Sul. Falando, vai mudar bastante as coisas no Brasil. E como você colocou de fato, é que na escola a gente aprende que, não, poxa, né, o reinado, não sei o quê, estava abusando, bababá. E aí veio a República quase que por um anseio popular. Mas quem está acompanhando aqui é mais velho, talvez se lembre da data que foi feito o plebiscito para saber se o Brasil deveria ser uma república ou uma monarquia. Sabe qual foi a data? Não. 1993. Sendo que a República começou em 1889. Então deixaram passar 100 anos, 104 anos para ser exato, para falar, povo, agora você pode escolher. Porque Dom Pedro era extremamente popular. Inclusive, ele teria a opção de iniciar uma guerra civil. Falar, tomei um golpe, vou me defender. Ele tinha apoio de uma certa ala do exército ainda, embora, né, os golpistas fossem militares. Inclusive, o líder do golpe, né, ele foi ludibriado para ser o líder, que era o Deodoro da Fonseca. Ele em si, né, era monarquista. Você tem cartas dele falando, olha, no Brasil, ruim com o Império, pior sem ele. Aqui não vai dar certo esse negócio de república, não. E depois ele acabou sendo conduzido, né, a dar um golpe. Dom Pedro II falou, não, vou embora. Aí ele foi embora, não reagiu. Ele levou terra do Brasil e morreu pouco tempo depois na França, né? Que foi trágico, na minha opinião.